Estúdio A Entrevista é um oferecimento de... Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste e Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados. Produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a excelência do produto final. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente, Intersul Estofados, na linha Laranjeira Alta, em Itapiranga, Santa Catarina. Fones 49 3677 3294 49 98406 6626. Muito boa noite, você ligadinho no canal da Estúdio A Santa Catarina. Esta é mais uma edição da Estúdio A Entrevista desta segunda-feira. Estamos ao vivo nos estúdios da Estúdio A, agora são 20 horas e 4 minutinhos nos altos do Jardim Bela Vista, aqui na bela cidade de Itapiranga. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, aproveite o momento, curta a nossa página, compartilhe este programa para seus familiares, amigos também poderem estar assistindo a esta entrevista. E você que preferir assistir na telona, na TV da sala da sua casa, vá para o nosso canal no YouTube, Estúdio A Santa Catarina. Aproveita, se inscreve no canal, marque as notificações, ative o sininho, que você ficará sempre muito bem informado do início dos nossos programas. O entrevistado de hoje é Ayrton Senna. Ayrton Senna, advogado e empreendedor aqui de Itapiranga, da região, né, que ele é natural da cidade de Tunápolis, o município de Tunápolis, e aqui em Itapiranga, onde ele trabalha, tem o seu escritório e trabalha nas suas atividades do dia a dia, não é, Ayrton? Ayrton, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, fique bem à vontade e uma boa noite. Boa noite, obrigado aí pela opção de poder conversar com vocês hoje e conversar com os internautas. Me sinto muito bem aqui. Trazer um pouco da história, né, Ayrton? Algumas curiosidades que o pessoal não conhece, mas a primeira pergunta, Ayrton, que eu faço para todos os meus convidados, não seria diferente para ti. Quem é Ayrton Senna? Bom, Ayrton Senna é essa pessoa simples, né? 42 anos de idade, meu pai Félix Senna, né? Já faleceu, a minha mãe Rede Senna, né? Moro lá em São Pedro, passamos lá hoje ainda, né? Nasci em Maria Goretti, né? Esposo
da Helenice, né? Papai do Arthur e da Amanda, né? Advogado, professor, palestrante, empreendedor, agricultor, colorado, gaúcho, né? de tradicionalista, né? Andador de kart, de UTV, de quadriciclo, ciclista, jogador de xadrez. É isso aí, né? De tudo um pouquinho. De tudo um pouco, né? Assim, hoje, por exemplo, eu passei na cidade de Tunápolis, fui lá. Hoje eu não era advogado, eu estou de férias essa semana, né? Uhum. Entrei, vim da roça, né? Claro, bota, né? Entrei lá, pedi licença, podia entrar de bota, né? No estabelecimento, ok, né? Máscara, né? E a pessoa não me conheceu, né? Me atendeu bem, no final, daí ela disse, mas tu é o Ayrton? Eu disse, sim, por quê? Meu, mas tu não é advogado? Eu disse, sim, eu sou advogado, mas eu também sou agricultor, né? Então, esse é o Ayrton, pessoa simples, ele se veste de acordo, eu sempre digo assim, você tem que honrar o que você faz, né? Tipo, se você vai, por exemplo, num consultório de um médico e ele te atende de bermuda, né? Ou de camiseta, né? Sei lá, isso não sou bem. Então, como advogado, né, eu não lembro se até hoje fiz uma audiência sem estar de gravata, né? Representa mais, assim. Uhum. Você tem que viver a advocacia, né? Então, assim, a mesma forma, quando eu vou para a roça, eu vou de bota, geralmente eu vou de bombacha, chapéu aba larga, que eu esqueci hoje, por isso estou queimado de sol, né? Mas esse é o Ayrton, né? Pessoa simples, acessível, que trabalha, faz as coisas de acordo com a ocasião também, como tem que ser. Ayrton, eu falei que você é natural de Tunápolis, mas você natural de Tunápolis ou é natural de Itapiranga? Eu assim, como eu antes citei várias coisas que eu gosto de fazer, eu já morei em vários lugares também. Certo. Eu nasci em Maria Gorete, né? Itapiranga. Então, Itapiranga, né? Uhum. Tem o estádio Alfredo Sen, né? Que era meu avô lá. Então, conheço Maria Gorete muito bem. Do né? 9 de março? Do 9 de março, exatamente, né? Tenho muitos amigos lá. Eu, depois, com 11 meses, fui morar em Santa Cruz, né? Meu pai era professor, daí ele morou na casa do professor, antigamente tinha isso no interior, né? E assim, eu devo conhecer pelo nome a maioria das pessoas de Santa Cruz ainda, né? Ou pelo menos os de mais idade, não os novinhos, né? Então lá nós moramos por 7 anos, né? E daí eu fui morar no centro de São Pedro, né? Então em 86 eu fui morar no centro de São Pedro. Depois eu fui morar um pouco mais na periferia de São Pedro, né? E depois disso eu fui morar no interior de São Pedro, né? Que vamos definir, São Pedro Centro é aquela partezinha urbana de São Pedro, né? Exatamente, é do lado de Cadoril, a parte loteada. Né? Para quem não conhece, São Pedro tem uma região lá que tem lotes, é urbanizado, né? São Pedro foi loteamento anterior a Tunápolis, né? Então, assim, a cidade de Tunápolis deve ter sido em São Pedro. Uhum. Só que na época, quando foram para colocar a iluminação pública, os líderes da época falaram, não, isso vai dar perdição na juventude, iluminação pública, eles vão ficar vagabundeando de noite na rua, né? E o pessoal do Tunápolis, não, tem iluminação pública? Nós queremos. E foi para lá, né? E isso acabou puxando, e Tunápolis hoje é o centro, e São Pedro continua São Pedro. Por isso que até eu trouxe natural de São Pedro, porque de Tunápolis, você viveu uma grande parte da infância. Exatamente. Lá. E como é que era essa infância, Ayrton? O que vocês faziam? Como é que era? Você tinha irmãos? Era divertido? Como é que foi essa tua infância toda? Boas lembranças, Cabral, muito boas, né? Desde Santa Cruz, né? Eu lembro, na verdade, eu podia ter feito a primeira série em Santa Cruz. Só que deu meu pai, que era professor, ele disse, não, vamos segurar. Ayrton, tu só vai começar ano que vem na aula, porque daí vai dar mais alunos, que ele já sabia, e daí vai abrir duas turmas, que ele dava da primeira à quarta série na mesma sala de aula. Tinha 27 alunos, e se passasse de 36, daí ele ia ter aula de manhã e de tarde, então só 2 séries em cada. E daí por isso eu fiquei para trás um ano, né? Isso foi ruim para mim? Não, de forma nenhuma. Eu, assim, nunca senti, né? Só trouxe esse assunto à tona, assim, nesse sentido. Depois nós fomos morar em São Pedro, né? Primeiro no centro, né? Então, tinha luz elétrica. Depois a gente foi morar, então, na periferia, não tinha luz elétrica, né?
Então, é lá onde hoje tem uma igreja, tem uma igreja hoje, né? Não sei de qual religião. Lá era a nossa casa, né? Então, nós ficamos um ano e meio sem energia elétrica. Em 87, isso era... Pois eu ia dizer, o senhor não é tão... de uma tão idade antigo, para não ter energia elétrica. Mas a energia elétrica, sim, na época tinha, né? Mas, assim, para você fazer uma nova ligação era caríssimo, tá? E a nossa família não tinha condições de fazer isso na época, né? Então, em Santa Cruz, nós éramos 2 irmãos, eu e o Ademir, né? Nós tínhamos 3 anos de diferença, e depois o Adair, ele nasceu, se não me engano, em 86, né? Ele é de São Pedro. Ele, sim, é de Tunápolis. Ele é de Tunápolis. E daí a gente foi morar naquela casa, tipo, lá, né? Senão tinha luz elétrica. E depois daí o pai comprou uma outra área, onde a família Strider mora lá. Strider de São Pedro moram hoje, Stein, Strider. E a gente foi morar lá também, um período sem luz, né? Depois o Basto de Descanso veio instalar luz para nós. Então, assim, isso deixou de... a gente sentia falta, né? A carne carneava, levava no freezer do vizinho, né? Mas isso não fez diferença na nossa educação, no nosso estilo de vida. A gente tomava banho frio, né? Não tomava todo dia, né? Também, no inverno, né? Não tinha necessidade, né? Principalmente no inverno, nem sua, não tinha né? necessidade, né? Mas lavava os pés e pronto. O pai dizia, só, vamos lavar os pés e dormir, né? Então, vai, né? Mas era a família bem unida, né? E os estudos, essa primeira parte foi toda em São Pedro? Sim, eu estudei a primeira série até a 4ª série em São Pedro, né? Daí um período meu pai foi professor, né? Depois o Hugo Schaap, né? Foi meu professor, muito bom também. E a 5ª série, então, para Tunápolis, né? Então, lá... Eu lembro, assim, primeiro dia de aula, daí a professora veio e disse, vamos ter que eleger o representante da sala, né? Daí, o representante da sala, né? Daí eu disse, vota em mim, né? Vota em mim. Daí eles não sabiam nem meu nome, né? Porque era de São Pedro, né? Daí, Ayrton, né? Daí depois mas o que é o representante de sala? Né? Começou as campanhas cedo, né? Eu gostava de aventura, né? Gostava de emoção. Vamos ver o que é, depois aparece, né? Deve ser coisa boa. Ruim não deve ser. Não é. E aí vocês iam de busão? De busão. De busão. Nós contamos uma vez 102 ou 105 alunos no ônibus, né? Lá pelo Facão? Não, ele ia por baixo, porque carregava o pessoal por baixo. Por baixo. Não, era terrível. Isso era assim... O ônibus tinha lugar para 37. Então, o pessoal se apertava, 3 em cada banco e ia, né? Então, era... Eu digo assim, quando a última parada dele era ali na frente da casa do Paulo... Do Pedro Thomas, né? Ali a família Simich, minha sogra, meu sogro moravam lá também. Só lá embarcava, acho que uns 10, 12, né? Poxa... Não, era terrível esse do ônibus. Valia a pena o frete, né, para carregar tanto aluno? Ali era, né, se fosse hoje, por exemplo, sem condições, né? É como a gente ia para o futebol de caminhão, né? Ou carreta agrícola. O de carreta agrícola. Então, o espanho lá carregava o caminhão e todo mundo em cima da carroceria aberta, né? Carroceria alta, às vezes até carroceria baixa. E iam naqueles morros lá jogar futebol. Não, eu lembro quando eu joguei no Avante, um ano, nós fomos de carreta agrícola para Guabiroba. Então, só botava as tábuas na carretinha, pra né? Sentar. Não, vocês tinham luxo, nós não era sentado, era todo mundo de pé. Daí só passava as correntes para o pessoal se segurar, né? Era um pouquinho mais adrenalina, né? Gostava de aventura, essa era uma delas. E essa juventude, esses teus estudos, eles seguiram em Tunápolis ou teve alguma interrupção ali no meio? Sim, mas falando de juventude, assim, nós temos o grupo de jovens Sempre Amigos lá de São Pedro, né? Na época nós chegamos a ter 78 sócios no grupo, né? Então, e o grupo de idosos era uma Kombi, né? Hoje inverteu, né? O grupo de jovens não enche uma Kombi, né? E o grupo de idosos é 2 ônibus, né? Então, mais ou menos. Mas nós tínhamos história, o nosso grupo de jovens fez um baile proibido fumar, né? E daí, assim, vamos... Porque, assim, a gente sempre tem... O grupo, assim, os líderes ali, a gente sempre tinha ideias inovadoras. Então, a gente começou... vamos proibir o fumo. Daí, num domingo antes, tinha reunião da sociedade e um associado levantou e disse, eu quero ver dos jovens quem vai plantar soja e colher para pagar a despesa do baile, né? Se não puder fumar no baile, não vai dar baile? Não vão tirar a despesa, né?
Diz, não, a gente vai encarar, né? E daí, assim, tu teve que bater de frente, né? Hoje, assim, isso é normal não fumar, né? Mas na época isso devia ser 93, 94, 95, por aí, né? E eu sei que deu um bailão, Cabral, cheio, né? Porque, assim, veio um monte de gente nos parabenizar, né? Assim, muitos, né? E, assim, teve alguém que queria fumar? Teve, um outro que queria fumar, a gente tinha a comissão de ordem, né? Não tinha segurança, era a comissão de ordem. E lá conversava com eles, ó, não pode fumar, vai lá fora. A gente encheu de cartazinho e tal. Os caras se coçando, preciso fumar. Vai lá fora, pode fumar, né? Isso foi notícia na RBS TV de Chapecó, inclusive, né? Então, assim, foi o primeiro baile proibido fumar. E emplacou, né? Depois disso continuou assim, né? Nós fizemos o Carna Chopp, né? Que era o carnaval com chopp, né? Esse foi, eu calculo, umas 10, 12 edições, né? E depois acabou assim, sabe que hoje os bailões do interior, assim, de juventude, eles centralizaram em algumas comunidades, né? E daí um ano não saiu o bailão e tal, como deveria, e acabou perdendo um pouco a fama, vamos dizer assim, acabou caindo, né? Mas assim, por muitos anos o Carna Chopp era o bailão, né? Então assim, e esse grupo a gente fez excursão, a gente... intercâmbios, então, era assim, da época era tudo de bom, né? Porque na época a gente ia pro baile de busão, né? Sim. Então era... Eu sou de uma geração um pouquinho adiante, mas ainda fui de busão também no baile. Inclusive, teve um baile em Tunápolis que eu embarquei em Pitangueira na minha avó e fiquei atrás do motorista, espremido atrás do banco. Porque estava cheio. Veio de Itapiranga até Tunápolis. Nós fazíamos baile lá, eu organizei muitos bailes em São Pedro, né? E assim, o que na época chamava atenção? Você tinha que colocar muitos ônibus. Uhum. Tu escutava a propaganda do baile, vai ter ônibus? Não vai ter ônibus. Não, então não vai dar. Não vai dar bailão, né? Quem que vai? Só os que tem carro, de moto? Vão poucos. E daí a gente colocava 6, 7 ônibus, né? Os roteiros saíam de tal lugar e passava tudo, né? E daí, assim, não, vai ter 7 ônibus. Não, então vai estar bailão, né? Então vamos lá, né? E isso, de certa forma, era um marketing a mais, né? O fato de ter ônibus para trazer o pessoal. Né? É como mudou, né? As coisas de... Estamos falando o quê? De 25 anos atrás. Né? Carna Chopp, roteiro de ônibus passando de Itapiranga, passando pela fronteira Pitangueira ao baile. Saía de Itapiranga da Vigária para o baile em São Pedro, saída em Capela, saída em Coqueiro. Porã. Mas falando dos estudos, Cabral, assim, eu então estudei em São Pedro, né, quarta série, fui para Tunápolis, fiz a primeira série em Tunápolis porque assim, eu participei do grupo de danças também, né, mas desde pequeno, como nós morávamos na casa da comunidade, na casa do professor, o padre, quando vinha, ele almoçava na nossa casa e pernoitava na nossa casa, né, e eu não lembro o nome do padre agora, mas a mãe volta e meia fala o nome dele, ele era bem... Aqui o padre da cidade, o Schwenpa, não lembro o nome do padre agora, o pároco. E ele brincava muito comigo e tal, e me conquistou, né? E dizia, quando eu crescer, eu quero ser padre. E isso assim, quando eu crescer, eu quero ser padre, então assim, né, eu vou ser padre e pronto, né? Daí, por isso que eu entrei no grupo de danças aos 7, 8 anos, né? E depois da primeira comunhão, eu disse, vou sair, porque... O que me interessa? Eu vou ser padre? Né? Saí do grupo de danças, né? Mas o grupo de violão eu continuei, né? Porque padre é bom quando toca violão, né? Hoje ainda mais, né? Não toco até hoje, mas... Mas o padre músico sempre tem sucesso. Fama. E daí, eu vou ser padre, e essa história foi, então, assim, eu antes de ir para o seminário, não frequentava baile e tal, não, vou ser padre, né? E fui para o seminário, eu queria ir na primeira série, daí os padres, fica mais um ano com a tua família e tal, vai ano que vem. Né? Daí eu fui na segunda série, então fui para o seminário, segunda série de segundo grau. Né? Inclusive alguns amigos aqui da região de Itapiranga também, né? Da minha turma, infelizmente, ninguém seguiu carreira, né? Mas tudo bem, todos se deram, todos são pessoas de bem e tal, né? Que colaboram com tudo, mas enfim, ninguém virou padre. Daí eu fiz um ano de seminário e daí eu estudei lá no Rio Grande do Sul, né? Na cidade de São Leopoldo. E em que momento nós perdemos o padre? Isso é difícil, Cabral. Isso é vocação, né? Então, em que momento? Não sei. Tá? Isso, durante o ano, assim,
você tem muita espiritualidade, né? E eu me lembrei disso hoje quando entrei na sala aqui com essa espuma de isolamento acústico, né? Nós fazíamos, uma vez a cada 14 dias, nós tínhamos orientação espiritual como padre, então era numa sala assim, né, com isolamento acústico. Então eu quase me senti assim, quando entrei aqui na sala com isolamento acústico aqui. E daí você vai discernindo, né, porque o seminário é tipo um namoro, né, você tem que ver, é isso que tu quer pro resto da tua vida? Não é? E é difícil decidir, tá? Eu me sinto muito feliz hoje, casado, 100%, né? Não digo que eu tivesse sido padre, não teria sido, mas em que momento se decidiu isso é difícil de dizer. Porque eles vão colocando todos os caminhos, muitas vezes até te mostrando o caminho do casamento e tudo mais, para ver se realmente não é por ali, eu tem quero... que ser firme, né? Essa tua decisão, assim, se você faz os votos de celibato, de castidade, de pobreza, quando você se torna padre, é para o resto da vida, né? Assim como o casamento, né? Eu entendo que seja para o resto da vida, né? No caso, quem é padre, o irmão, ou qualquer tipo de religioso, também seja para o resto da vida. Então, essa decisão tem que ser firme, né? Mas, assim, foi muito bom eu ter ido para o seminário. Tá? Assim, uma lição de vida sem igual. Tá? Assim, a espiritualidade é muito importante para a pessoa, tá? Eu digo, tudo que eu tenho hoje, eu devo muito a esse período de seminário, né? Nós tínhamos aulas de etiqueta, né? Então, assim, a gente saiu aqui do interior meio grosso, né? Então, lá tu aprende algumas coisas, né? E mesmo a formação, a forma de lidar com pessoas, de entender as pessoas, né? Então, aquilo que o padre tem, né? De compreender, de conversar, de chegar, a gente aprende isso, né? E eu digo assim, todos os meus colegas de seminário, eu vejo todos eles bem, né? Bem de vida, tiveram sucesso nas carreiras que escolheram. E eu digo assim, muito se deve ao seminário. Tá? Então, assim, é uma lição de vida, você leva isso para a vida. Você tem o Ayrton antes do seminário e o Ayrton depois do seminário. E como é que foi a continuidade do Ayrton depois do seminário? Pois é, quando eu estava no seminário, né, eu vi uma reportagem sobre o SEJA. Né? Isso em 95 eu estive no seminário. Que o SEJA é uma coisa recente. Aqui em Itapiranga, não sei quantos anos, mas não é tanto Antigamente tempo assim. tinha o NAIS aqui em Itapiranga, que hoje é o SEJA. Mas o NAIS era um sistema um pouco diferente. Mas era para formação mais também. acelerada. Começou no Mobral, né? O Mobral. Mobral. Depois o NAIS, daí o SEJA. Mas assim, e daí eu vi que você pode estudar, né? Você vai lá, pega a apostila, estuda, quando tiver condições, tu vai lá, faz a prova, né? Eu disse, não, é isso que eu quero, né? Porque eu sempre tive facilidade no aprendizado. Então, assim, no Rio Grande do Sul, na segunda série, eu tinha um caderno de 48 folhas. Então, eu não copiava assunto. Eu prestava atenção na aula, né? E assim que eu tinha compreendido a matéria, eu ficava lendo. Né? Então, eu lia bastante. Né? Mesmo aqui em Tunápolis, assim, eu devorava livros. Né? Eu lia em tudo que é lugar. Eu lia no ônibus, quando era possível, né? Quando não tinha sempre. Eu lia durante as aulas, né? Eu tinha um livro no colo, ou mesmo quando o professor estava explicando, eu estava lendo. Né? Eu lia em casa, viajando, enfim. E daí, acho que isso é muito importante, essa leitura. Né? Mas assim, na segunda série eu peguei um caderno de 48 folhas e não enchi ele. Né? Eu não copiava a matéria, só fazia as provas. Nós estava ali presente. Né? Então eu achava isso sei lá, eu podia aproveitar melhor esse tempo. Não, eu vou fazer o SEJA, mas na época não tinha SEJA aqui. E essa reportagem era de Jacarezinho, em São Paulo. Daí eu voltei para casa e disse, pai, eu não vou na aula esse ano, eu vou trabalhar, né? E daí eu vou fazer, em um mês, o máximo 40 dias, eu vou fazer a terceira série. Meu pai disse, pensa bem, né? Meu pai era professor, né? Acostumado àquele sistema de ensino, né? E disse, não, mas eu acho que em 40 dias eu faço a terceira série. Tá, e tu tem dinheiro para ir? Dizer, eu arrumo dinheiro. Né? Eu vou ter tempo, eu vou em setembro, eu vou ir para lá. Né? Ok. Peguei e fui. Né? Tá, mas onde é que eu vou arrumar dinheiro? Daí eu gostava de fazer uns negócios de vez em quando. Vender canivete. Eu tinha coelhos na época, né? Eu já tinha vendido, né, filhotes, né, antes deles nascerem, e quando nasceu morto, né? E uns dias depois os cachorros mataram a fêmea, né? Então, eu gostava de empreender, de negociar.
E daí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou vender mudas de frutíferas. Tá, ok. Né? Daí o pai me levou em Sé de Capela, que tinha um viveiro, né? E disse, mas eu quero opções, né? E me levou nos Kremer. Né? Ele tinha que levar porque não tinha carteira. E daí acabei, assim, gostando do trabalho na época do seu Bernardo Kremer, né? O Paulo, o César, o Gilberto, acho que tem mais um, se não me engano, isso fazem anos, né? Mas assim, até hoje eu converso com eles, tenho amizade com eles, e daí eu comecei a trabalhar com eles. O que eu fiz? Uma bicicleta sem marcha, né? Aquela Monarch, barra circular. Daí eu comecei, primeiro eu passei em São Pedro com um bloco de pedido, e daí eu fui lá e fiz fotos, né? Das palmeiras, de alguns tipos de flores, essas mais ornamentais, né? Eu fiz fotos com filme, né? Fui revelar as fotos, né? E fiz um álbumzinho e levava. Diz, isso aqui é a palmeira, isso aqui é um cipreste, esse é o modelo, esse aqui é essa flor. E tinha um bloco de pedidos e ia fazendo os pedidos. Então eu comecei a trabalhar início do ano, né? Em janeiro eu comecei a passar com a bicicleta de casa em casa. Eu fiz São Pedro, São Sebastião, Maria Gorete, Pitangueira, Bonita, Raigão, Sete Tombos, Conceição, Escondida, Coqueiro, eu fui indo, Santo Antônio. Tudo, né? De bicicleta? Tudo de bicicleta, Fátima, São José, Beato Roque, Ervalzinho, Cristo Rei, né? Tudo de bicicleta. E, assim, e depois o Kremer passava a entregar? Não, o Kremer não, daí o meu negócio com eles, se eles entregassem, eu ganhava menos, né? E eu tinha que ganhar muito dinheiro para poder ir para São Paulo fazer a minha terceira série. E daí eu contratava, né? Então, o Furtado, né? Ele tinha uma 608, contratava ele, né? Ia lá, pegava as mudas e distribuía. Contratei o Franzen, né? Luiz? Não, o irmão dele. O Batata, é o apelido dele, né? Pra cada... outro dia nós ainda conversamos, às vezes ele, vem me contratar com uma madrugada, tu me faz um desconto, né? Na época eu fui teu freteiro, né? Mas eu te paguei bem na época, então agora tu me paga, pronto, né? Então assim, foi bem puxado, né? E eu lembro assim que uma dessas promissórias, né? Que daí assim, às vezes eu entregava as mudinhas e o cara não tinha dinheiro, né? Eu fazia promissória, né? Não tinha como levar as mudas de volta, né? E claro, sempre tinha algumas mudas a mais para vender e tal. Uma dessas pessoas em 2 saltinhos, né? Ele não me pagou, né? A promissória. Eu liguei várias vezes para ele, não era muitos, se não me engano era R$ 27,95. Né? E daí depois que eu abri o escritório, advogado aqui em Itapiranga, já isso foi em 2005, eu tinha aquela promissória lá, disse, não vou jogar fora. Né? 10 anos a promissória já estava prescrita. Né? Liguei para ele e disse, meu amigo, né? Que eu, Ayrton, sou advogado e tem essa promissória que o senhor me deve. Tanto tempo. Não, eu vou ter vindo, semana que vem eu vim te pagar. E veio. Assim, demorou 10 anos para eu receber. Né? A última que eu recebi foi ali. Né? A única promissória que estava para trás. Estava para trás. Né? Então, assim, foi um tempo puxado. Esse de bicicleta, tipo, judiava. Né? Então, assim, esse rosto vermelho queimado de sol, na época já tinha também. Né? E daí, Maria Gorete, tinha vários primos morando lá. Né? A minha bicicleta judia, né? Sem marcha. Daí ele me emprestou uma de marcha, né? Se não me engano, foi um Vermo que me emprestou. Eu sei que eu emprestei de alguém lá dos primos. E daí, indo de Maria Gorete para Guabiroba, né? Que desce para passar a ponte, só tinha o freio de mão, né? Esse freio começou a esquentar e aquela bicicleta ia embalar, né? Eu conhecia que a estrada desce, vai e a ponte, diz, eu acho que lá embaixo não vou conseguir fazer a curva, né? Peguei no meio da reta lá, foi pro barranco, não tinha condições. Então, miralei tudo, né? Empurrei ele de volta, passamos mercúrio, né? E daí aquele que ardia? Né? Aquele ardia, tá louco? Aquele que ardia. Deixar a casca dura, né? E peguei a minha Monarch de volta e vou com a Monarch de novo, que é melhor. Freio de pé. Freio de pé, freio de pé. Freio de pé funcionava bem. Então eu passei todas as comunidadezinhas aí no interior para juntar o dinheiro, né? E foi, né? Daí depois então eu fui para fazer a terceira série. Fui até Curitiba. Em Curitiba, então, fiz uma parada lá nos meus amigos, ex-colegas desse seminário, né? Eles, mas tu tá indo para onde, né? Eles, vou até Jacarezinho lá. Tá, mas tu vai como? Não, eu vou chegar lá, eu vou procurar um hotel mais barato ou um lugar que eu consiga ficar, né? Porque eu vou pegar a apostila e vou devorar ela de manhã, de tarde, de noite, estudar. Eu acho que em 30 dias eu faço a terceira série, se no máximo em 40 eu faço. Eu ia assim, né? No escuro, não conhecia ninguém lá. E daí diz, não, mas fica aqui também tem. Tá, então, ótimo.
eu não tinha comprado a passagem ainda para seguir. Fui lá em Curitiba, não tinha vaga. Eles, não, mas quando é que abre vaga? Não, só final do ano, era setembro. Disse, não, então não dá. Ah, mas Araucária, que é a cidade dentro da região metropolitana de Curitiba, tem vaga. Daí eu fui para Araucária e realmente tinha vaga, né? Então eu pegava o Ligeirinho, que é um ônibus urbano lá de Curitiba, né? Que ele anda, tem pista livre para andar. E depois pegava mais um outro para chegar lá para estudar, né? Daí eu fiz lá, acho que uns 20, 30 dias estudando, né? E meus amigos iam pro baile, né? Pro bailão, né? E o Ayrton também queria ir pro bailão. Mas como? Você não tem dinheiro? O dinheiro estava contado, né? Diz, não, vamos trabalhar então, né? Daí diz, mas não, eu vendo suco, isso dá dinheiro, né? Suco lá no cruzamento. Um deles vendia suco. Um deles vendia o Anchel aqui, ó, de Jacutinga, né? Uhum. Tinha o Afonso Anchel, que está lá no Nordeste hoje, que era seminarista, e o irmão dele, o Carlos, né? Anchel, então, que vendia suco, assim. Ele era cobrador de ônibus e nas horas vagas vendia suco no cruzamento. Diz, não, vamos lá então, né? Então, ia lá no bairro Água Verde, né? Onde ele fazia... Assim, hoje eu compro suco da rua, né? Eu compro, porque eu vendia, né? A gente ia de manhã, 3h30, acordava, ia lá, cortava as laranjas, né? Lavava, cortava e exprimia, né? Ele tinha um espremedor um pouco mais forte. Exprimia, era suco 100% puro, natural. E o suco do dia anterior ele congelava alguns potes para ser o gelo para gelar esse suco, né? Então não tinha adição de água nem de açúcar. E lá pelas 8h30... O gelo era do próprio suco do dia anterior, sim. Ele tu embalava em garrafinhas, né? Coava, embalava e deixava dentro daqueles carinhos, que é tipo uma laranja, né? Colocava ali dentro, daí botava outro gelo, né? Para manter gelado, né? E daí ia lá, né? Deixava a laranja, né? O carinho ali e fechava o cruzamento, pegava uma cestinha com 2 garrafinhas, né? E ó o suco geladinho, ó o suco geladinho, quem vai querer? Só olhar lá no suco! E vai, né? E vende, né? E assim, eu tirava, cara, assim, ó. Eu lembro que no dia de finados, foi o dia que eu mais tirei dinheiro, né? Na época eu tirei R$50 num dia. Isso em 96. Cara, o salário mínimo seria hoje sim uns 300 pila, né? O salário mínimo em 94 começou o plano 64. real. Era R$64. Daí foi para 100, em 95, 115, devia ser R$137 o salário mínimo, né? 40% do salário mínimo praticamente você tirou num dia. Né? Então, então assim, era um dia de finados, tinha mais movimento, então a gente foi lá perto do cemitério e tal, né? Aquela aglomeração toda, né? Mas no dia normal eu ganhava menos, assim, mas o salário era bom, tá? Eu tirava bem, né? E daí eu consegui ir em bailão, né? Eu sei que fui 2 bailes lá em Curitiba e tal. Daí terminei a 3ª série, né? Não tem formatura, a formatura ia fazer final do ano. Daí eu ainda tentei, meus amigos falaram, nós fica aqui, né? Trabalha aqui, né? Vamos ver, né? Daí fui trabalhar na floricultura, acho que fiquei uma semana trabalhando numa floricultura, né? Não gostei, daí eu fui numa outra empresa vender purificadores de água, né? Que passavam de casa em casa, mas era uma equipe, né? E disse, não é para mim, né? Vamos voltar, né? Tá, e agora fiquei curioso, quantos dias tu levou para fazer o 3º ano? Eu não lembro certo quantos dias realmente, tipo, desde o primeiro dia até a última prova, né? Mas eu acabei ficando em Curitiba 3 meses, tá? Mas nesse tempo eu vendi suco, eu vendi purificadores de água e trabalhei na floricultura, né? Você formou no 3º ano e ainda ia nos bailão? E fui nos bailão, claro, né? Então, e conheci Curitiba, é uma cidade, assim, muito bonita, tá? Assim, organizada, o transporte urbano, acho que, primeiro lugar em transporte urbano, naquela época, né? Já era, assim, avançadíssimo, né? Então, show de bola a cidade. Morava perto do Jardim Botânico ali, bem tranquilo, show de bola. E daí ele disse, mas eu não quero parar no 2º grau, né? Eu tinha aspiração, né? Almejava alguma coisa a mais. E daí, então vou ter que fazer vestibular, né? E eu tinha opções, assim, opções ou intenções. Agronomia, que eu pensava e ainda penso que é a profissão que, para o futuro também, né? Produção de alimentos. Uhum. Administração de empresas, né? Eu sempre vejo, assim, muitos empresários que têm a faca, o queijo na mão, né? E não sabem administrar, por isso não vão para frente. Então, na época, eu já tinha essa visão. Então, eu acho um curso que eu tinha intenção de fazer. Informática, né? Que eu acho, assim, que é a profissão do futuro também. E Direito, né?
na época, por que eu queria direito? Para fazer concurso público, né? Eu achava, assim, o cargo público uma estabilidade, né? O emprego público uma estabilidade, rendimentos bons. Eu fiz alguns concursos, tal, mas felizmente não passei em nenhum deles. Voltei e fiz o vestibular, então, para Ciências da Computação em Lages, né? O UDESC, né? E não passei. Tá, e agora? Né? Então, vou fazer cursinho, né? Tá, mas cursinho? Não sei, né? Não, então, voltei a estudar em Tunápolis, né? Não tinha dinheiro para fazer cursinho, então eu vou frequentar a terceira série de novo e vou estudando alguma coisa e tal. E daí, metade do ano, acho que maio, junho, apareceu o vestibular para Direito em São Miguel, primeira turma. Bom, era uma das minhas opções, Direito, vamos lá, mas é particular, né? O pai falou assim, ó, eu não vou ter dinheiro para te ajudar, né? Infelizmente, né? Disse, não, pai, eu me viro, eu vou ou conseguir bolsa, ou o financiamento estudantil, o FIES, né? Vou trabalhar, eu me viro, tá? Ok, então fiz o vestibular, passei, né? 49º, passei. E tá, então vamos para lá, né? Tá, mas vai fazer o quê em São Miguel? Emprego, né? Ah, passei lá em alguns lugares, distribuí currículo, né? Daí o meu primo disse, não, mas vai trabalhar na Aurora, né? E lá foi, fiz a ficha. Eu comecei a trabalhar na Aurora no dia 13 de setembro. E a aula inaugural de Direito foi 31 de agosto. Então, entrei no curso de Direito, dia 31 de agosto, primeira turma. No dia 13 de setembro, eu comecei a trabalhar na Aurora. Em que setor que eu trabalhava? Presuntaria, né? Tenho amigos hoje ainda, né? Esses dias encontrei o polaco, né? Um senhorzinho de mais idade já hoje, né? Mas, assim, tenho vários amigos desse tempo de... Eu sempre digo assim, as empresas, né? Eu generalizo, eu digo a maioria, né? O chão de fábrica é mais amigo, tá? O chão de fábrica é mais união, tá? Depois, lá no escritório, no administrativo, no CIO, então, assim, há mais briga. Cada um quer crescer mais do que o outro, ou às vezes puxar o tapete. E no chão de fábrica, não. O pessoal é muito mais amigo, na hora de fazer festa, na hora de compartilhar experiências e tal. Então, eu gostei muito dessa experiência. Trabalhei 13 de setembro, e daí na Aurora, né, eles falaram assim, se alguém tiver interesse de ler livros, né, nós temos a biblioteca em Chapecó, né, e a lista de livros está aqui. Daí, o que o Ayrton fez? Eu gostava, depois do seminário, daí que eu comecei com o grupo de jovens, né, e daí eu precisava de dinâmicas de grupo para trabalhar com esse povo. E daí eu fui lá, peguei livros de administração e dinâmicas de grupo, né. Diz, falei, a Adriana, que era do recurso, mas são 3 livros, esses eu quero ler, né? Não, tranquilo, né? Ela pediu, veio numa lota no dia seguinte, 2 dias depois, fui lá, ela me mandou um recado, disse, pode vir pegar os livros para ler. E daí, bom, não aconteceu nada. Eu estava lendo os livros, é o que eu queria, né? Mas assim, eu não queria ficar no chão de fábrica, eu queria subir, né? E daí, no dia 24 de dezembro, eles me chamaram, né? Eu saí da produção, aquela roupa térmica, né? Todo empacotado. E daí a Adriana foi falar comigo lá, diz, surgiu uma vaga aqui, né? Nós queremos saber se tu tem interesse e tal, de office boy, né? Então, de pegar o cara, ir pra cidade, comprar, ir banco e tal. Diz, eu tenho? Não, mas deixa a gente explicar, né? Explicar como é que é. Tu tem até final do ano para decidir se tu quer. Não, mas eu quero. Não, aceito já, agora. E daí foi, né? E daí depois eu pedi para elas, por que o Ayrton, né, no meio de 500 funcionários lá dentro, né, vários fazendo faculdade, né? Diz, não, porque você veio pedir livros, né? Então, assim, você é alguém que busca conhecimento, né? Não foi pelo curso, que se fosse pela... Administração tem muito mais a ver com isso do que direito. Foi porque o Ayrton se destacou que ele foi pegar, eu quero livros, eu quero aprender, eu quero estudar, dinâmicas de grupo, administração de empresas, né? Então, eu sempre digo assim, você buscar conhecimento sempre vai te ajudar, sempre vai te ajudar. E daí eu comecei a trabalhar na Aurora, então, como motorista. Daí fazia os bancos, tinha que ir para o comércio lá, faltou um parafuso, faltou algum, né? Então, fazia essas corridas. E daí as compras começaram a se centralizar mais em Chapecó e tal. E daí lá, eles mudaram o setor lá. Então, a mesma sala, que eram 5 salas, transformou em uma sala só. Compras, fiscal, financeiro, contábil, e tinha mais um outro setor lá. Todos juntos, né? Na mesma sala. E daí, o Ayrton começou a ser step, né? A mulher do financeiro tirou férias,
eu fui ajudar a fazer o financeiro, né? Contábil tirou férias, eu ajudava a lançar notas, né? A fiscal tirou férias, eu ajudava a fazer lá. O Cláudio Moura, né? Meu amigo, que era mais eu e ele no setor, quando ninguém tinha férias, era eu e ele, né? Do compras, quando ele tinha férias, o compras era comigo, né? Então, assim, ali criei uma experiência, até na faculdade me ajudou, tipo, de tributário, eu entendia de tributário, né? Eu entendi um pouquinho de contabilidade, entendi um pouco de compras, de lançar notas, de fazer o financeiro de uma empresa desse tamanho, né? Então, assim, todo esse trabalho me ajudou, né? Em algum momento da minha vida, isso me ajudou. O tempo que eu trabalhei na fábrica da Aurora, né? Isso me ajudou, né? Eu sei como é um chão de fábrica, eu sei o andamento de uma linha de produção, sabe? São tudo questões, assim, eu digo, cada experiência que é colocada para ti, valoriza, né? Então... porque tudo lá adiante, de alguma forma, você pode utilizar, seja para o teu benefício ou até para ajudar uma outra pessoa, de passar conhecimento. E a experiência é a experiência, né, Ayrton? Então, seja qual for, é benéfica. Exatamente. Mesmo as experiências ruins, né, aquilo que tu não teve sucesso também é uma experiência que a gente leva para a vida. Ali na Aurora, assim, só para complementar essa parte da Aurora, nesse período que eu estava lá, eu ajudei a implantação dos 5S, né? Então, assim, isso eu levei para minha vida quando fui empresário, depois de um período, como advogado, como família em casa. A questão dos 5S, assim, quem ajudou a implantar, muitos dos que nos ouvem talvez tenham participado também, é bem interessante. A pior coisa é que eu acho que é uma das piores coisas, é chegar na mesa de alguém, né, a mesa de trabalho, e essa mesa está cheia de coisas. Você se perde, né? Tem 10 canetas, né? Tem 2 grampeadores, tem papel aqui, envelope aqui, daí ele começa a procurar, daí ele faz um espaço para poder trabalhar. Não, a minha mesa de trabalho, assim, às vezes tem um pacote com processos, mas ele está ali no canto, organizadinho. A minha mesa aqui tem que estar limpa, né? Se eu começo a mexer, estudar um processo, eu quero espalhar ele na mesa, tem lugar, né? Terminei, no meio da minha análise veio um cliente, eu recolho ele, né, na pastinha, deixa ali, né? Então, assim, é uma coisa que você leva para a vida, você tem que estar organizado. Mas eu me entendo na minha confusão. Mas se tu tiver tudo organizado, você se entende mais fácil. Você usa a tua cabeça para produzir, né? Não para entender a tua confusão. Mas não pode deixar a mesa limpa e as gavetas bagunçadas, né? Não. Muitas vezes o cara pega, na gaveta. Não. Aí... aqui tá limpo e tudo mais. Aí, vou dar um tempinho você tomar uma aguinha e mandar um recadinho para os nossos apoiadores. Perfeito. Né? Porque, afinal de contas, já deu 40 minutos de bater-papo. Viu como voa? Berwanger Contabilidade, Despachante Roberto, e Berwanger e Gritzmann Corretora de Seguros. Você que pretende constituir uma empresa, uma associação, ou está a fim de trocar de escritório, procure Berwanger Contabilidade, que fará o melhor serviço para vocês. Também despachando do Roberto, você que comprou um carro novo, comprou um carro seminovo, precisa emplacar, fazer licenciamento, também o despachando do Roberto faz esses serviços para você. Carro novo precisa seguro, assim como sua casa, sua empresa. Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros, todos ali na Rua do Comércio, no centrão da cidade. Digital Systems, som, películas, som e acessórios automotivos, empresa especializada na aplicação de películas para o controle dos raios UV, para não queimar o rosto, a pele dentro do carro, né? O Ayrton hoje pegou um sol, mas dentro do carro você põe uma película lá na Digital System. Nosso amigo Rodrivan vai fazer o melhor serviço para você. Também, você quer instalar um som caprichado para o seu carro e também botar vidro elétrico, trava, alarme, Digital System, películas e acessórios, faz todo esse serviço para você na Avenida Beira Rio. Nosso sofazão, nossa poltrona aqui é da Intersul Estofados, na linha Laranjeira. A Intersul, que além do showroom completo, tem a fábrica ali junto ao showroom na linha Laranjeira. Fale com a Aleluia, que a Aleluia sempre prioriza pela qualidade do produto. Então, melhor produto da região, qualidade, bom preço e condições,
Fale com a Aleluia na Intersul e faça um ótimo negócio. Intersul, estofados na linha laranjeira. Vamos ver quem mais aqui nós temos. A UCEF tem um recadinho para vocês. Fique ligado. A evolução é uma questão de adaptação. Se adaptar a novas realidades, a novas formas de trabalhar, de estudar, se adaptar a uma nova rotina, novos lugares, novas pessoas. O mundo não para de evoluir. A UCEF também não. A maior instituição privada de ensino superior do Oeste Catarinense conecta o tradicional ao digital para oferecer os melhores cursos presenciais híbridos, semipresenciais e EAD. Você se adapta ao mundo. A UCEF se adapta a você. Inscreva-se em vestibularonline.ucef.edu.br. Então, um grande abraço a todo o pessoal da UCEF, Sadi, toda a turma do marketing. Abraço especial para o Leandro Sorgato. Box Informática e Segurança, toda a linha de informática e sistemas de alarme e vídeo monitoramento para a sua casa. Você que quer proteger um pouco mais, fazer colocar câmeras de vigilância na sua casa para aumentar a proteção, fale com a Box Informática e Segurança. Alarmes também é na Box, ali na rua São Jacó, você encontra toda essa linha. E computadores, notebooks, linha de periféricos de informática, Box Informática e Segurança na rua São Jacó. West Pneus, Centro Automotivo Multimarcas aqui, cuidamos bem do seu veículo, pneus novos, balanceamento, geometria, troca de óleo, freios, suspensão, reboques, toda a linha para melhor atendimento para você e, claro, para o seu veículo. West Pneus em Itapiranga, Mondaí e Porã, e em breve loja nova em Tenente Portela, aqui a primeira loja no Rio Grande do Sul da West Pneus expandindo o seu negócio. KNN Idiomas, uma das 5 maiores redes de ensino de idiomas da América Latina, está agora aqui em Itapiranga, na Avenida Uruguai. Um abraço para toda a equipe da KNN Idiomas. KNN que tem um método exclusivo e inovador que ensina inglês da forma rápida e natural. Garantido que em 2 anos você sai falando inglês fluentemente. Turmas desde criancinhas de 4 anos até adultos na KNN Idiomas. Minha filha já está matriculada, agora em fevereiro começa as aulas na KNN. Sabe o que é o mais bacana? Você que tem criança, KNN busca seu filho em casa para levar para a escola e depois da aula de inglês, de espanhol, a aula que você optar em fazer, ela leva seu filho novamente para casa, tudo incluído na mensalidade, sem custo adicional. KNN Idiomas, aqui em Itapiranga, na Avenida Uruguai. Central Tintas, toda a linha de tintas Killing, para você pintar sua casa, colorir, quer pintar o piso, quer dar aquela repaginada na sua casa, procure Central Tintas na Avenida Uruguai. Além de toda a linha de pintura, também linha de piso cerâmico, porcelanato, pisos laminados, linha completa na Central Tintas na Avenida Uruguai. Quer repaginar a sua casa? Central Tintas é o lugar que você busca para deixar tudo mais bonito. Francar Motos, concessionária Yamaha Petapiranga e região, toda a linha nova da Yamaha, seminova, e também linha de veículos novos e seminovos. Qualquer marca e modelo de veículo que você quiser, você pretende comprar, vá na Francar, que em parceria com a Gambata, eles têm toda a linha de veículos também. Francar Motos, aqui em Itapiranga, na Avenida Beira Rio também, no centrão de São João do Oeste. 1/3 da sua vida você passa em cima de um colchão. Então vamos ao recado da Colchões Ortobon. A Ortobon é uma empresa em busca eterna pela excelência. Uma marca que transmite os conceitos de qualidade superior, seriedade, conforto e preocupação com o bem-estar. Uma boa noite de sono é fundamental para o dia tornar-se mais produtivo. Por isso a Ortobon é uma empresa que, mais do que vender produtos excepcionais, busca todas as formas de ajudar os seus consumidores a terem uma vida mais saudável. Sabemos que atingir o bem-estar é o objetivo principal de nossos produtos.
Ninguém oferece conforto, saúde, qualidade e tecnologia como a Ortobon. É maravilhoso saber que você pode dormir sossegado, podendo sonhar com o futuro sempre em um colchão Ortobon. Colchões Ortobon, abraço para Ivete, para Bruna, para toda a equipe da Ortobon, que próxima quarta-feira comemora 6 anos da loja Ortobon aqui em Itapiranga. Ayrton, então, continuando o nosso bate-papo, você acabou se formando advogado, se formou em Direito, mas não exerceu imediatamente a profissão logo que saiu da faculdade? Não. Depois de 3 anos de Aurora, né, no 3º semestre do curso de Direito, nós acabamos comprando uma loja em São Pedro, a antiga Comercial Espanhol, né? Estava fechada desde 95, né? E daí reabrimos a loja, né? Nesse meio tempo também o meu pai chegou a falecer, né? E daí, na época, assim, era eu, o Ademir, o Adair, meus 2 irmãos, né? E a minha mãe, a Rede, né? Que então, vamos abrir uma loja. Daí a mãe disse, mas não sei. E por fim, vamos encarar, né? Nós tínhamos R$4.000 que nós damos de entrada na loja e 4.000 para comprar estoque. Né? Então, não sei se a mãe já sabe disso, né? Eu acho que tá me Vai saber agora. Daí ela falou assim, filhos, né? Ela falou em alemão, né? Mas assim, filharada, 4.000 para comprar estoque. E assim, compra só com dinheiro. Vocês compram 4.000, né? E daí vocês vendem e compram de novo, né? Nada de comprar a prazo, né? Como é que ela falou em alemão? Tegori nix pumba. E daí, ok, né? Mas ela deixou o talão de cheques para nós, né? E o talão de cheque correu solto, né? Daí o que nós vendia a janta para pagar o café, vendia almoço para pagar o café, vendia a janta para pagar o almoço e vai, né? E foi, né? Às vezes pagando juro, né? Mas sei que nós compramos, assim, de saída, 8.000 em estoque. Já compramos fiado de saída, né? Confiando, né? Só que, assim, essas empresas comerciais, elas tendem a dar bem certo, mais fácil, porque ninguém tira salário. Eram 4 pessoas trabalhando, né? E ninguém recebia salário. Né? Tipo, a gente tirava o necessário para viver, né? E o resto, assim, trabalhava, né? Reinvestia na loja. Então, deu bastante certo, né? Tanto assim que depois meus irmãos, né, continuaram tocando, né? Nós ficamos, acho que 2 anos com essa loja, abrimos uma filial em Tunápolis, a SS Agroveterinária, em São Pedro era A3, Comercial A3, Ayrton, Adair e Ademir, né? E em Tunápolis, SS Agroveterinária, então CNC, né? E foi, né? E daí, nesse tempo, eu me formei e disse, mas não vou continuar no direito, não vou para o direito, eu vou continuar no comércio, agronegócio, e fui fazer uma pós em agronegócios. E o direito ficou de lado, né? Nesse tempo surgiu uma proposta para vender a loja em Tunápolis, vendemos a loja, fizemos o contrato de manhã e eu liguei para a OAB. Depois disso, né, liguei para a OAB, diz, quando é que vai ser a próxima prova da OAB? As inscrições terminam hoje, né? Mas e até que eu me ajeitei para ir para São Miguel, né? Tinha que ser em São Miguel a inscrição, né? Então fui, né? Cheguei lá 3h15, 3h30, eu entrei no BESC. Ainda bem que o seu Ivan, na época, por isso eu digo, esse tempo que eu trabalhei na Aurora, eu fiz muitos amigos em São Miguel. Então, assim, quando você vai falar com alguém, quando você vai fazer teu serviço, quando você vai atender alguém, atenda da melhor forma possível, né? Ele vai te roubar 5 minutos do tempo, ou você vai investir 5 minutos do teu tempo com essa pessoa, invista bem. Se você atendeu ele bem, ele vai se lembrar de ti e um dia talvez tu precise dele. Você atendeu mal, a tendência é que ele também te atenda mal um dia. Então, como eu sempre tratei eles bem, eles, não, eu vou te fazer, né? Mas o horário já passou, né? Carimbou, né? Pagou lá, paguei a taxinha, carimbou. Daí eu fui fazer a foto, umas 4h30 eu levei a foto, então, para ele colar lá na ficha de inscrição. E daí eu tinha 1 mês para estudar. E esse 1 mês eu realmente estudei, né? Inclusive, eu saí não, né? Esse 1 mês eu fiquei morando lá na casa da minha sogra para só estudar, né? Se eu ficasse em casa, você acaba trabalhando. Sentar no escritório do teu comércio e querer estudar, não funciona. O telefone toca, os clientes chamam. A nossa casa era embaixo, era o porão da loja, né?
Então, eu tinha que me isolar um pouco, né? E aquele um mês eu realmente estudei, né? Tipo, de manhã, de tarde, de noite, estudando. Fiz a prova da OAB, passei e já fiz a inscrição, abri escritório em Tunápolis. Daí, assim, depois de passar na OAB, eu comecei a fazer palestras no interior, né? Na época, o Egon Bigger me acompanhou, né? Deu um apoio inicial. Ele tinha um data show, né? E daí eu emprestava dele e depois acabei comprando um para mim, né? E daí lá falava, por exemplo, São José ia lá falar com o presidente da comunidade, né? Diz, ó, passa um recadinho domingo no culto, né? E daí eu dou uma palestra para vocês segunda de noite, né? O que tu acha? Sobre o quê? Eu falo sobre direitos, falo sobre aposentadoria, sobre divisas, sobre divórcio, sobre, enfim, né, contratos, sobre compra e venda, sobre cobranças. Não interessa. Então, ok. Eu passava um recadinho, né, que nos cultos, muito mais do que nas missas, assim, na cidade é menos, mas no interior é muito mais, era usado muito mais, para dar os recados para a semana. Os avisos, né? Todos e nesses avisos iam, ó, segunda de noite, palestra com o advogado Ayrton, né, sobre direito, assuntos relacionados ao direito. Né? E eu ia lá. Né? Então, assim que eu tinha passado na prova, eu já comecei a fazer isso. Então, eu passei todas as comunidades de Tunápolis, né, e abri escritório lá. Então, assim, quando eu abri escritório, eles sabiam, o Ayrton, aquele, né? Ok. Depois, eu comecei a dar palestras em São João. Né? Passei todas as comunidades de São João, daí achei... Eu sempre, assim, eu preciso de uma sala, mas a sala tem que ser boa, né? Não tenho pressa. Daqui uns dias eu vou achar uma sala ótima. E, realmente, uma sala bem no centro de São João. E daí, depois disso, eu só abria 2 dias em Tunápolis de manhã e 2 dias em São João. E diz, a cidade é pequena, né? E naquela época ainda, né? Diz, olha, chega 2 meio-dias para eu atender, porque não vou ter serviço a semana toda em Tunápolis. Então, 2 dias de manhã. Mas por quê? Não, porque eu quero abrir mais, né? Daí abri em São João também 2 dias de manhã e de tarde eu tenho que ir para o fórum, então não posso ter compromisso com o escritório. E daí, diz, agora está na hora, isso em 2004 abrimos o escritório, final do ano de 2004 para 2005, vamos abrir em Itapiranga. Mas tem que ser uma sala bem localizada. Né? E apareceu a sala onde hoje é a... Padaria? Não, onde estava a Tina Fotografias, agora é uma... sim, na subida na subida, da Rua São José, do lado do Telmo Miller. Isso, Agora a filha do Telmo Miller tem a Tamires. A Tamires que trabalha lá agora, né? Então, essa sala nós pegamos, era bem localizada e só atendia de tarde, né? Então, já começou, né, a movimentar. E daí, depois, então, nós acabamos mudando aqui onde é a padaria, né? Ali nós ficamos muito tempo. Na frente da praça ali, na frente da praça, né? E daí, depois disso que nós compramos a sala onde está hoje, né? Mas nesse tempo todo, assim, entrou a doutora Simone, né, que foi a primeira funcionária, o doutor Charles, né, o segundo funcionário, né, depois o doutor Vitor, né, não, o Vitor foi depois foi a Simone, o Charles, não, acho que assim, daí foi o Vitor, Então, assim, os 5 sócios do escritório hoje, eles são os 5 primeiros que trabalharam ali, né. Então, assim, a gente escolhia bem a pessoa para... Eu digo assim, para você trabalhar junto, você vai sentar um lado do outro de carancudo? Não dá. Então, assim, o primeiro requisito tem que ser bom, tem que ser capaz. Né? Tá? O segundo requisito, né, não menos importante, que saiba lidar bem com as pessoas que entendam a brincadeira de mau gosto às vezes, né? Ou enfim, que saiba dar risada, né? Que não fique atrapalhando. Seja uma pessoa para frente, divertida também, Exatamente, né? Então, assim, trabalhar em equipe. E, claro, né, eu não ia esquecer, eu deixei para ressaltar, né, a primeira secretária, né, é minha esposa hoje, né. Então, mas tu conheceu a esposa, primeiro tu conheceu a esposa ou primeiro tu conheceu a secretária? Não, primeiro eu conheci a esposa. Então... Eu ia te pedir, a Helenice entrou quando na vida, então? Pois é, a Helenice entrou na minha vida assim, isso foi em 23 de setembro de 2000. Né? Não pode errar a data. Não, é exatamente essa data. Tá? Dia 23 de setembro de 2000, num baile em Raigão Baixo. Né? Nós fomos lá, baile cheio, né? E chuva torrencial. Né? Então, lembro até hoje. Hoje tem uma propriedade em Raigão Baixo, né? Em homenagem, Em homenagem, né? E dia 25 de setembro nós fizemos a festa ano passado, de 20 anos, né?
de namoro, né? É uma data que a gente comemora, assim, desde o primeiro ano, dia 23, né? Na verdade, assim, a gente, dia 23, tinha se enganado com a data, nós sempre comemorávamos dia 25, né? E daí, até que eles, não, fomos olhar no calendário, não, é dia 23, né? Então, corrigimos, é dia 23 de setembro. Cada ano a gente faz uma festa, convida os amigos, ou às vezes uma coisa mais família, né? Mas não deixar passar, né? Eu acho, assim, a questão familiar, a questão afetiva, assim, você tem que... muitos falam, né? Mas acho que muitos deixam de fazer, né? Você tem que alimentar a chama todos os dias, né? Então, isso é importante. E a Lenice entrou na minha vida nesse dia, né? E eu lembro que daí eu precisava de uma... Precisava não, eu seria padrinho de casamento lá em Farroupilha, da minha prima, né? Poxa, mas o padrinho de casamento não pode ir sozinho, né? Eu nunca vi o padrinho de casamento sozinho, né? E eu não tinha namorada, né? Daí eu disse para o Admir, meu irmão, assim, eu vou arrumar uma namorada, né, para levar lá, mas não vai ser de 1,99, né? Que era a fama na época, os 1,99, né? Não, vai ser top, né? E apareceu a Lenice, né? Top, né? Daí disse, tá, mas o casamento era no final de outubro, né? Nós começamos a namorar em setembro. Ela tinha 15 anos, ela fez 16 naquele ano. Nunca que o pai dela vai deixar ela ir, né? Mas é assim, num dia tinha início de outubro, ou já mais perto da data ali, eu não lembro que dia que foi, tinha uma festa, uma comemoração em Tunápolis, né, e tal, e a Maria, minha sogra, meu sogro do seu Hilário estavam lá, felizes, né, e eu tinha uma média boa com eles mesmo, assim, antes da Helenice, né, e daí ela, eu vou pedir para eles, não pede, não adianta, elas não vão deixar, eu ir junto contigo lá. Mas assim, no final da festa, todos alegres, né, animados, né, seu Hilário, eu vou ser padrinho de casamento, né, e eu preciso ter uma companheira do lado, né, e assim, eu pensei a Lenice ir junto, né, e daí ele, assim, mas não sabia como dizer não, né, e daí ele, mas Maria, né, daí, enquanto eles ficavam gaguejando, eu falei, não, porque a gente vai a família toda, a gente vai de ônibus, vai minha mãe junto, vai mais da família, lá nós vamos dormir, né, em casas de família, assim, tudo certinho, e vai, por fim eles falaram assim. Tá bom, então. Mas no dia que eu fui lá pegar a Lenice, então, para nós irmos, ele falou assim, olhou para mim, diz assim, eu sinto até, chegou a tremer, né, diz assim, tu me traz ela do jeito que tu tá levando. Mas já são 20 anos de história. E assim, foi uma família fantástica. Ayrton, entrando um pouco no ramo do direito, no ramo do direito, hoje tu tens escritório aqui, tem Itapiranga, tem São João, Tunápolis, Iporã, Mondaí, São Miguel, né? Você tem... Daqui uns dias no Rio Grande do Sul e mais uma outra cidade aqui. Você tem uma rede de escritórios e uma equipe bem capacitada, uma equipe grande trabalhando contigo, e o escritório ele acabou crescendo também pela qualidade dos serviços e pelo entendimento do direito que vocês têm, que faz com que os seus clientes ganhem ações ou percam menos, vamos dizer assim, né? Porque tem vezes que tem casos que não tem o que... Não tem como ganhar, mas perder menos, né? Como é que você definiria o formato do direito no Brasil? Hoje, muitas vezes, quando alguém pensa em entrar com uma ação contra alguém, o primeiro fato que muitos levam em consideração morosidade, a demora e o excesso de possibilidades de recursos e tudo mais. Como é que você avalia essa sistemática do direito brasileiro? Assim, Cabral, em Itapiranga, nós somos primeiro mundo em muitas coisas, inclusive no direito, né? Itapiranga é o fórum mais rápido do estado, eu calculo assim, talvez seja o mais rápido do Brasil, né? Aqui as coisas acontecem, né? Essa semana a gente entregou um processo, eu mostrei para o cliente, diz aqui, eu entreguei a petição às 13h50, às 13h58 o juiz despachou, né? Porque é tudo eletrônico, né? Então assim, aqui as coisas andam, né? Só que assim, vai para o recurso, né? Se alguém não está satisfeito, vai para Florianópolis, é lento. A sistemática do direito brasileiro é muito lenta, é muito recurso, é muito prazo. Os prazos agora são todos em dias úteis, né?
Então, Aumentou ainda mais? aumentou então. ainda mais. Então, assim, você para fazer uma defesa tem 15 dias, 3 semanas, né? É muito tempo. E é muito recurso, né? Assim, muita interpretação, né? Então, você, para acompanhar isso, né, sozinho você não consegue acompanhar. Tu tem que ter uma equipe, né? E que nem eu falei antes, qualificada. Hoje nós somos 19 pessoas trabalhando, né? E assim, mando um abraço para a turma toda, né? Todos, que nem eu falei antes, foram escolhidos porque são capazes, né? E, em segundo lugar, porque sabem trabalhar em equipe, né? Então, nenhum processo o Ayrton faz sozinho, nenhum processo o Charles faz sozinho, ou qualquer outro dos advogados ou dos funcionários faz sozinho, não. Todos eles, mesmo quando eu faço um trabalho, um outro revisa, né? Então, assim, para a gente conseguir dar um bom trabalho, né? A gente nunca garante o êxito, né? Não tem como, né? Não é eu que julgo, é o juiz que julga. Às vezes aparecem novidades não tão boas durante o processo, né, que o cliente esqueceu de te dizer. Então, nesse sentido, nós falando do direito no Brasil, tá? Devia ter menos recurso. Eu digo assim, processos até 10 mil, o juiz decidiu, pronto. Não, Acabou. porque, assim, ó, o custo do processo, o salário do desembargador, dos funcionários e tudo, é mais caro para o Estado do que isso. Então, assim, processo até 10 mil, não tem recurso. O juiz decidiu, acabou, né? Recursos, tipo, eu quero recorrer para Brasília. Tem que ser no mínimo um valor de 500 mil, né? Poxa, os ministros do STF, do STJ, eles não podem se preocupar com o ladrão de galinha. Eles não podem se preocupar porque é um assunto pequeno, sabe? Eles têm que decidir assim, ó, o STF teria que decidir assim, vamos dizer, 500 processos por ano. Mas decidir coisas importantes, né? Coisas que têm uma repercussão, né, a nível nacional, né? Mas o STF não deveria nunca decidir se cabe prisão em segunda instância ou não. Isso os deputados deveriam votar uma lei e pronto. A lei não diz exatamente, então Faça uma que diz exatamente. Tem né? projeto de lei, então assim, aprova ou reprova aquela lei, enfim, decidiu. Acabou com 10 mil processos, né? A correção do STF, né, tem 30 milhões de processos discutindo isso, né? Se não mais, né? Porque todos os trabalhadores quase entraram com esses processos. Faz uma lei, decide, pronto. Por que a justiça tem que decidir? Deixa os deputados trabalhar, né? Mas não faz aquelas leizinhas mexeruca. Vamos a BR lá, vamos dar o nome agora de um deputado que faleceu, de um médico. Não, se preocupa com coisa importante. Então, nesse sentido, teria que mudar muita coisa. E assim, uma dica importante para cada pessoa que tem processo, acompanhe o seu processo pela internet. Hoje, assim, ó, Santa Catarina, eu calculo que seja 100% virtual. Talvez tenha um outro processo de papel ainda. Itapiranga é 100% virtual. Não tem mais papel, né? Então, é tudo pela internet. O advogado diz assim, mas não saiu o número do processo. Não, o número do processo está ali. Se o cliente quer, ele pega a senha do processo, que é para ele visualizar. Ele não vai peticionar, ele não vai estragar o processo. Ele só vai poder olhar o processo. Então, assim, essa transparência transmite o quê? Segurança. Se eu tenho coragem de mostrar o meu trabalho para ti, diz, isso aqui que eu fiz, o teu pedido. Então, eu confio no meu trabalho. Se eu... Não adianta eu te deixar a cópia do processo. Tá, mas o que o advogado está escondendo de mim? Tem alguma coisa que ele fez errado? Não. Então, se você confia no teu trabalho, você mostra, está aqui, ó. Então, nesse sentido, isso... E daí, às vezes, a morosidade, né? O cliente acompanha o processo e ele vê, né, que o advogado dele fez a parte dele. Mas o juiz não fez, ou outro advogado não fez, ou está esperando uma audiência, que nem agora durante a pandemia, né? As audiências... Nós tivemos audiências de março de 2020, que ainda não aconteceram, que estão sendo agendadas para agosto de 2021. E o processo está parado ali, então não aguardando aquela audiência. Aquela audiência. E Ayrton, um fato dentro da justiça são os júris. Uhum. Júris populares, normalmente. E aí, lógico, quem nunca participou sempre se remete a filmes, né? Que tem aquele show do advogado, Sim. Tem o show da promotoria, todo aquele que se vê nos filmes, mas na real é pouco parecido com isso aí, né? Como é que se faz para ganhar um júri?
Não é fácil de responder, né? Que no direito não é fácil. Eu digo assim, depende, né? Mas eu lembro que o meu primeiro júri que eu fiz, né? Na época ele foi todo filmado, né? Eu pedi para filmar, né? Que Itapiranga o júri é show, né? Aqui enche, tipo, deu um júri, o pessoal vai lá assistir. É tipo um show, né? Já em Mundaí, eu fiz júri em Mundaí, né? E daí o meu, comentando, depois já respondendo a pergunta, era um cliente que há uns 10 anos atrás tinha brigado e quase matado alguém em Iporã, né? E o processo correu, a pessoa foi intimada, não foi intimada, não fez defesa, porque ele saiu, ele foi morar em outra cidade, né? E daí o processo correu a revelia, né? Tipo, o juiz nomeou um advogado para fazer defesa, só que a pessoa não estava ali para dizer como aconteceu, ele acabou perdendo o processo e foi para o júri, né? Porque tem um processo antes do júri. E daí no júri, o cara não apareceu, o juiz tinha nomeado um advogado que não quis, nomeou mais um que não quis, daí diz o Ayrton. Não, eu faço, né? O cara está 10 anos desaparecido, deve ter morrido, né? Pode ser. É uma opção. Eu não vou fazer júri se a pessoa está morta, né? Então, vamos ver onde é que ele... Vamos atrás, vamos ver onde é que ele anda, né? Como é que se descobre, né? Vamos ver a certidão de nascimento dele, né? Que se ele morreu, ele já averbam, falecido. Daí eu liguei para o Caco, na época era o cartorário, disse, eu preciso saber o nascimento dele, né? Mas eu não quero o nascimento, só quero saber se ele faleceu ou... Não, ele casou faz umas 2 semanas, né? Mas como casou? Sim, ele mora aqui no outro lado do rio, né? Tá, então... Vou achar o nome dele, eu liguei lá na prefeitura, daí não souberam, daí estou da agricultura, não, me deram o telefone dele, liguei para eles, meu amigo, vem cá, tu vai ter júri semana que vem. Que júri? Não, lá, 10 anos atrás, tu brigou lá no baile e tal. Sim, mas isso deu processo? Sim, deu, tu tinha prisão decretada, eu disse, só que já passou muito tempo, mas vai ser o teu júri agora, tu pode ser preso, né? Tá, mas o que eu faço? Diz, vamos fazer o seguinte, eu vou te defender, né? O juiz me nomeou, vai ser pelo Estado, mas traz tua família, né? Mas eu vou lá? Sim, vai, né? Daí, mas por quê? Diz, não, assim, ó, como é que eu vou dizer assim? Diz, juiz, né? Eu não falo pro juiz, falo pros jurados, né? Diz, olha esse senhor ali, né? Veio de ônibus, a família veio de ônibus, tem um banco com o nome dele, olha a mãe dele ali, olha a mulher dele, ele casou semana passada, vocês acham que ele tem cara de criminoso? Ele quer ir para casa hoje, ele tem que ordenar as vacas dele, né? Você se empolga, sabe? Você tem que viver o cara, você tem que conhecer a história dele, você tem que se envolver com a pessoa. E que nem você falou antes, pode acontecer dele ter errado mesmo, ter feito um crime, né? Mas então você deixa, isso diminui a pena dele pelo menos, né? Você não precisa exatamente mentir no júri, né? O advogado não precisa mentir. Ele pode inventar a história se quiser, mas assim, você tem que conquistar o jurado, né? E o júri no Brasil é totalmente diferente desse da TV, né? Nos filmes a testemunha aparece por última hora, né? Sim. Na real, tem um processo antes do júri. Tudo que vai ser falado no júri, já tá o advogado já ouviu, o promotor já ouviu, o juiz já ouviu. É repetição. Mas os jurados não, né? Então, assim, os jurados vão estar ali na hora, né? Vou te dizer assim, você tem que conhecer a história do jurado também, né? Você tem que... são 25 Porque vocês jurados. têm a oportunidade de escolher, né? Sim. O juiz faz o sorteio, né? Ele mostra para o advogado e para o promotor. Eu posso recusar 3 e o promotor pode recusar 3. Tá? Então, nesse sentido, então, assim, você tem que conhecer o perfil do jurado. Por exemplo, assim, a pessoa ali é ligada ao movimento, né, da juventude, ou do movimento camponês, ou agricultura, ou o cara é mais ligado em informática, aí o cara é mais feminista, ou é machista, ou, né? Então, de acordo com o crime, a vítima, a réu, né? Por exemplo, assim, esses júris que estão tendo em Itapiranga agora, né? Na verdade, nós, assim, faz tempo que eu não faço júri, a gente optou, né, não trabalhar mais isso. Mas o júri é o show do direito, é onde o advogado aparece, né? Onde você fala, né? Onde o que vale é a fala, né? Nos outros... o restante tudo é nas petições, é no papel petições, no papel. Administrativo o negócio, né? E ali o júri, não, você tem que convencer aquele certo. Então, se você olhar nos olhos da pessoa, né, e dizer assim, te coloca no lugar dele, né? Você não ia fazer o mesmo? E o cara senta para trás assim, dizer, se eu convenci. Então, você tem que captar um jogo, pouco, né? E ali, na hora de recusar, por exemplo, que nem eu falei, esses júris que estão tendo em Itapiranga, infelizmente, assim, feminicídio, né, que os homens que mataram mulheres e tal, há uma tendência das mulheres condenarem mais do que os homens nesse caso, né?
É uma tendência. Eu não ia defender um cara desses, né? Tipo, se eu fosse jurado, né, ia pensar muito bem, né? Mas, assim, há uma tendência da mulher condenar mais nesse caso. Então, assim, na hora que o juiz mostra o nome, é que ele diz, não quero, né? Então, deixa de lado. Mas dentro dos jurados, tem um que não gosta de mim, né? Que eu sei que vai votar contra mim, por eu ser o advogado. Então, mas eu posso recusar 3. Então, eu recuso 2, né? Que eram mulheres, por exemplo, mas a terceira recusa eu seguro. Porque vai que cai aquilo. Vai que cai aquilo. Né? Então, assim, são estratégias. E, assim, não adianta você falar muito, né? Às vezes você fica falando história, contando histórias, né? Pitorescas e tal, você tem que... Até que o juiz bate lá, doutor... Tem, assim, em Itapiranga tivemos um caso pitoresco aí que no júri, tipo, era com facão, né? O crime tinha um facão, né? Daí eu batia em cima da mesa, né? E daí acabou o faconaço acaba, às vezes, ficando uma marca na mesa, né? E daí eu disse, essa mesa não é nossa, né? Você não pode bater na mesa, né? Daí eu peguei o processo, né? E batia a mesa, mas com vontade, né? Chegou era daí, um bate assim, chegou a rasgar a folha do processo, né? Então, mas assim, isso empolga, sabe? E tem que ter público para isso. Sim. Como eu falei, em Mundaí eu fui fazer o primeiro júri que eu fiz em Mundaí, né? O primeiro que eu fiz, tinha eu, o réu e 3 estudantes de direito que tem que acompanhar a audiência. Juízes, mas assim, você não... É que nem esse eu aqui, né? Para ti agora começasse aqui a discursar, empolgado e me bater e tal. Isso fica bom quando tem público para assistir, né? Então, por isso, nos outros júris que eu fiz, eu defendi um senhor de outra cidade aí, né? Que de noite veio um ladrão na casa dele e ele acabou matando ele, né? Eu defendi ele, né? Veio 2 ônibus de pessoas. Eu pedi para ele trazer, né? Naquele primeiro caso que eu contei antes, o juiz mandou suspender, porque em Mundaí nunca tinha visto isso, tantas pessoas vieram com 2 ônibus do Rio Grande, né? Ali em Mundaí para assistir o júri, tudo do lado dele, para torcer por ele, né? E o juiz mandou trazer reforço da polícia, né? Esperou vir reforço de Porã, ou de Caibi, ou de Riqueza, sei lá, e daí ele abriu o fórum, ele deixou eles entrar, né? Estratégias, né? Então, assim, que nem eu falei no começo, Cabral, você tem que, assim, o que você vai fazer, tu tem que se empolgar, tu tem que vestir a camisa, né? Porque, assim, eu tenho lido muitos livros, tenho assistido filmes sobre isso, assim, o espiritual, se tu veste a camisa, né, toda a força do universo te ajuda, né? Agora, se tu fica ali, eu vou fazer assim, posso fazer assim, né? Sabe, não... Parece um freio de mão puxado. Não, tu tem que, quando tu vai, né? Quando tu pega, vai para rachar. O negócio aí, tem que funcionar. E aí, Ayrton, para nós ir encaminhando para os finalmente, você também entrou um ramo de negócios imobiliários. Últimos anos. Por que no ramo imobiliário aqui em Itapiranga? Assim, não digo que tenha que ser só Itapiranga, não, mas porque o ramo imobiliário, né? Na região, vamos dizer na região. Assim, como advogado, assim, às vezes a gente quer empreender, né? Tipo, eu vou investir em alguma outra coisa. O que eu vou investir, né? Caminhão, né? Ou construção civil, ou comércio, ou ações, né? É vasto, né? Só que assim, quando você está no direito, isso te absorve 100% da tua atenção, do teu foco. Eu pego um processo, a gente pega um processo mais complicado, né? Às vezes tem casos assim que, e agora, José? Vamos fazer o quê? Chama os sócios, né? E diz, esse caso aqui, né? Estuda ali e tal, não decide logo. Deixa, eu vou para casa, vou pensando nisso, eu vou dormir, eu estou pensando no processo. Eu estou dirigindo para São Miguel, estou pensando nisso. Fim de semana, eu estou pensando. Ou o meu subconsciente trabalha isso. Tá? Então, o direito exige isso. Ou você vai ser um advogado meia tigela, né? Ou você entra de cabeça mesmo e fica, né, para resolver os problemas, estuda isso e tal, e você é bom, né? Ou você não faz isso e não é bom. Então assim, mas eu vou pegar um outro ramo, por exemplo, eu vou comprar ações, né? Mas ações eu tenho que estar ligado, eu tenho que estudar, eu tenho que ver a bolsa, eu tenho que ver aquela empresa, como é que foi o balanço, como é que foi isso. Ou não vai valer a pena eu entrar no ramo de ações. Eu quero ter um comércio. Eu tenho que empreender, eu tenho que inovar, eu tenho que ir lá, tenho que motivar os funcionários, tenho que andar, né? Mas aí eu vou perder o foco no escritório, né? Que é a minha profissão. Daí que nós optamos pelo imobiliário. Eu, a Lenice, nós pensamos e tal. Não, vamos pro lado imobiliário, né? E assim,
não vou me classificar assim como baita empreendedor, né? Mas assim, onde eu invisto as minhas sobras é nisso, né? Então assim, nós temos uma terra em Iraigão Alto, por exemplo, lá em Iraigão Alto, Iraigão Baixo também, né? Que eu comprei, né? Lá que eu conheci a Lenice, né? Mas a Lenice, assim, só um detalhe, diz assim, ela tinha telefone fixo e já tinha e-mail na época, né? Então, além de ser bonita e inteligente, mais isso ainda, né? Então... em 96, uma moça do interior ter e-mail... Mas tá então... evoluída, né? Mas assim, daí começamos a comprar em Iraigão, né? E fomos comprando algumas áreas a mais, né? E assim, lá eu não preciso me dedicar, né? Isso não exige que eu fique... Ah, não, o que eu vou fazer? Ah, não, tem que comprar gado, porque tem que comprar ração, porque tem que fazer isso. Não, isso não me exige, tá? Eu fico, mesmo quando eu vou para lá, né, às vezes para descansar, o subconsciente trabalha, tá? Isso eu digo assim para todas as pessoas, assim, você tem um problema, tá difícil de solucionar, diz para o teu subconsciente, ó, eu preciso de uma solução disso, e vai dormir. Né? Ele continua trabalhando. Então, isso não precisa, ou aqui na cidade, agora a gente tem umas casas alugadas, vamos ter a Lojas Quero Quero, que vai se instalar em breve ali, né, tá em construção, um pouco atrasado, mas por causa de outros motivos aí, né? Mas vai, acho que em abril, né? Até lá, mais ou menos, deve estar pronta a obra. Ali em frente à praça, também na esquina ali, né? Isso não vai tomar meu tempo. Eu terceirizei, né? Passei a administração da obra para uma outra pessoa, né? Passei para o meu irmão. A construção ele faz. Eu só tenho que pagar, né? E depois eu pago o banco, né? Então, a gente se entende. Mas isso não tira o meu foco do direito, tá? Agora, se eu fosse trabalhar com caminhões, por exemplo, o motorista vai me ligar meia-noite, vai me ligar durante a semana, vai me ligar durante o dia e tem que resolver o problema. Não. Na agricultura, né? No caso da produção de gado, mais fácil, né? Agora, se eu botasse vaca de leite, tu tem que ser especialista. Não é? Vaca de leite não é fácil. Se botar aviário, o dono tem que estar ali, tem que estar cuidando. Se fosse botar um chiqueirão de porco, né? Poxa, é atenção, é detalhe que faz a diferença de dar dinheiro ou não, né? Então, assim, às vezes, mas ter aviário é fácil, né? O vaca de leite, não precisa cuidar. É o detalhe que dá o lucro, tá? E os produtores de leite que me escutam sabem disso, né? Não é fácil, hoje tu tem que ser profissional. Na produção de gado, de corte, tem que ser também, mas assim, é mais light, tá? O peão dá conta, tá? Às vezes tu vai pro leilão de gado, leva a família junto, é um momento família. Tu senta lá, o Arthur e a Amanda, se eles podem dar o lance, né? Show de bola. Claro que o pai diz agora pode, né? Agora não. Pode levantar a plaquinha. Pode, né? É só, aí já foi, né? Mas assim, é legal, sabe? Para nós, a propriedade é diversão, tá? Eu vou lá para descansar a cabeça, né? E assim, eu acho que os filhos precisam um pouco mais de contato com a natureza. Né? Tipo, hoje a gente esteve lá, andamos a cavalo, né? Colhemos fruta, né? Fazer a comida lá, ter uma ovelha guaxa lá, tratar na mamadeira, né? Ajudar a fazer cerca. Né? Hoje de manhã vacinamos o gado. Então, assim, tudo é legal, sabe? Isso é... Tem gente que vai num hotel, fazenda, e paga caro para isso. Né? A primeira vez que eu andei de cavalo, isso me custou mais de 20 mil. Né? Paguei R$40, né? Mas eu gostei. Por isso. Eu comprei mais um, comprei a caretinha, mais um, né? E hoje temos 4 cavalos, né? Então, assim, faz parte da nossa vida familiar, né? Esse contato com... Eu acho que a gente não pode perder, né? Esse contato com a natureza. E são coisas que a família vai toda, né? Então, quando a gente recebe visita, tipo, vamos lá, né? Vamos ver os coelhos, né? Vamos ver o gado, vamos ver os peixes, vamos ver os cavalos, né? Vamos dar uma volta de quadre, né? Vamos brincar na lama. E a criançada gosta disso também, e as visitas também gostam. Sim. Né? Quem for te Ou quando visitar. a gente faz uma festinha de criança, tem lá pula-pula, tem escorregador, tem outros brinquedos. A gente chegou com o cavalo, alguém quer dar a volta. Tinha fila ali para dar uma voltinha no campinho de areia lá com o cavalo, né? Porque isso é uma coisa diferente, as crianças gostam. Então eu digo assim, essa propriedade, assim, não é, financeiramente pode não ser o melhor negócio da vida, né? A propriedade rural. Né? Mas para mim é o que eu queria, né? Então, nós temos inclusive a empresa, CN Empreendimentos, é nesse sentido, né? É um investimento que não exige a minha atenção direta, o meu foco. Entendi. Porque o meu foco advocacia. É advocacia. É ali que... E Ayrton, por um bom período você foi professor da FAI também.
Como é que foi essa experiência para ti? Eu sempre gostei de falar em público, né? Desde pequeno. Eu fiz a minha primeira poesia, eu fiz com 6 anos de idade, né? No dia 7 de setembro, né? Eu subi no palco, daí eu falei em alemão, né? Ich bin ein kleiner Knirps, ich mache ein kleiner Knicks und weiter weiß ich nix. Essa foi a minha primeira poesia, mas assim, até hoje eu lembro disso, né? E depois, assim, eu gostava de me apresentar a poesia, gostava de falar em público e tal. E gostava de transmitir conhecimento, né? Então, desde as palestras que eu fiz quando eu me formei, né? Era uma coisa assim... Eu acho que a gente tem que... o conhecimento, né? Quanto mais você compartilha, maior ele fica, né? Ele não diminui de tamanho. Quanto mais você compartilha, mais você agrega para ti também. E na escola, assim, a faculdade ali, eu dei aula, acho que com 6 ou 7 anos, né? 8 anos, uma coisa assim. Foi uma experiência fantástica, assim, esse contato com os alunos, e você se obriga a estudar, né? Você se obriga a estudar. Porque você vamos dizer, é a fonte, né? Sim, tu tá ali parado na frente do quadro. O aluno quer saber. Ele não vai pedir só o que está na matéria. Os alunos hoje, eles exigem mais. Ele tem acesso ali, né? Não, professor, mas aquele outro caso era diferente, né? Tá? Então, eu digo, quando eu era aluno, eu tinha essa gana, eu gostava de apertar o professor. O professor estava falando lá, eu tinha 2 livros aqui, né? Então, ele está comendo isso aqui, eu vou pegar outro, né? Que tem uma interpretação diferente no direito. Mas, professor, mas o Damásio fala diferente, né? Então, assim, você conseguir apertar o professor, poxa, você é bom, né? E você tem que ser bom para isso. Então, assim, e eu queria evitar isso, né? Mas, assim, eu gostava também de chegar para o aluno, explicar. Eu queria que ele entendesse, né? E eu me inspirei num professor que eu tinha em Chapecó, né? De fazer um show da aula, né? Assim, você tem que gritar com os alunos, tem que movimentar, tem que, né? Repetição, enfim, repetição de ideias, né, e tal. É ótimo. Então, palestras também são interessantes, né? Eu dei aula para as pós-graduações, um período também. Então, é uma coisa que eu sou apaixonado. Por que eu parei? Talvez seja a próxima pergunta. Tá, você gosta tanto, então por que parou? Porque assim, eu gosto da aula, gosto muito, né? Mas eu gosto mais de estar com a família, né? E isso me tirava um pouco isso, né? Eu tive um período que eu dava 4 aulas por semana, 4 noites, né? Então eu ficava mais distante. Mas assim, o Arthur nasceu em 2009, né? Eu dava aula ainda, né? 2012, acho que eu parei da aula, 2013, por aí eu parei da aula, né? Porque assim, você perdia esse contato com a família um pouco, né? Então, e o escritório começou a crescer o escritório, então eu tinha que ter mais foco no escritório, e se eu tinha que preparar a aula e escritório, às vezes isso não encaixava. Porque assim, se eu tivesse escritório só em Itapiranga, só que eu ia conseguir, né? Mas o fato de ter em São João, em Tunápolis, Iporã, Mondaí e São Miguel, né? E Itapiranga, isso acaba tendo muita demanda. E você acaba, que nem eu falei antes, faz uma coisa bem feita, né? E é melhor fazer uma bem feita do que 2 pela metade. Então, e daí assim, parei de dar aula, né? E consigo ficar mais com a minha família. Nesse sentido. Ayrton, o papo foi bom. 1h30 de bate-papo aí. 1h30. 1h30, muitos assuntos ainda por contar. Nós nem falamos do Inter. Nem falamos do... É verdade. Nem falamos do Inter. Não, mas eu só vou falar uma coisa do Inter, né? Diga. O Arthur, né, meu filho, ele é colorado, né? Ele sabe... Bem treinado. E bem treinado, ele é o goleiro do Cometa, né? Na categoria dele, né? E assim, ele sabe todos os jogadores do Inter, ele sabe a escalação, enfim... o pai pede para ele, às vezes, quando é que vai ser o próximo jogo, como é que tá a pontuação, né? Mas no começo ele era gremista, que nem a mãe. E daí eu disse assim, Arthur, homens são do Inter, mulheres são do Grêmio. Né? Foi. Resolveu. Só falei isso, né? Resolveu. Na primeira reunião dos colorados, ele... Pai, uma menina do Inter. Disse, não, Arthur, fora de casa pode. Ela em casa que é diferente. Tá certo, Ayrton. Foi um prazer nós conversar um pouco essa noite. Admiro muito você pelo teu trabalho, pelo teu escritório, também por ser essa pessoa simples, acessível que você é no dia a dia. A gente já conversou várias vezes esses últimos anos, já fizemos brick, já fizemos né, de tudo. E
Que o estúdio fique também à disposição sua e também do teu escritório, para o que precisar. E foi um prazer nosso bater papo. Eu que agradeço o convite de vocês, agradeço a equipe toda de vocês aí e desejo muito sucesso ao Estúdio A, né? Que só tem a crescer, né? É um mercado, assim, é um nicho que... E vocês têm vocês vestem a camisa, vocês não pegam só e... vamos ficar no arroz com feijão. Não, investe, compra equipamento, melhora o estúdio e tal. Eu acho que os vencedores são esses, as pessoas que trabalham isso, que vestem a camisa e que querem fazer cada dia melhor, né? E vocês estão no caminho certo. Parabéns aí para vocês. Muito bem, obrigado. Então, pessoal que está nos assistindo, essa foi mais uma edição da Estúdio A Entrevista desta segunda-feira, amanhã à noite, a partir das 20 horas ao vivo, Estúdio A Sports e quinta-feira, Estúdio A Music com o nosso amigo Gelson. Você que ainda não curtiu, não compartilhou, aproveita, faça isso agora, que quem não pôde assistir ao vivo esta entrevista possa assistir posteriormente. Você que está lá no YouTube, aproveita para se inscrever no canal, marcar as notificações para ficar bem informado. A gente se vê por aí, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Estúdio A Entrevista é um oferecimento de... Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste e Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Em Tessu Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados. Produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a excelência do produto final. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente, em Tessu Estofados, na linha Laranjeira Alta, em Itapiranga, Santa Catarina. Fones 49 3677 3294 49 98406 6626.